Boa tarde a todos. Nesta 11ª sessão das oficinas singulares convidamos a Manuela Rosa. A Manuela Rosa nasceu em Lisboa, passou a sua infância e juventude entre Lisboa e a Costa da Caparica, viveu no Seixal cerca de 33 anos e encontra-se atualmente de regresso às origens na Caparica. A Manuela é mãe de 2 filhas, licenciou-se em pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e não se dedicou profissionalmente à pintura. É, pois, professora de Educação Visual e Tecnológica e é ilustradora solidária das histórias ajudárias. Regressou ao desenho em cadernos após algumas formações para professores com o nosso saudoso Eduardo Salavisa. Desde 2013 dinamiza oficinas de desenho em cadernos no Concelho do Seixal, procurando desenvolver nos participantes o gosto pelo desenho e pelo património local, natural e construído. Manuela, cá estamos. Obrigada por teres aceito o convite e por estares aqui connosco. Eu é que tenho que agradecer, Alexandra, o convite e o teu trabalho e todo o apoio que deste para a preparação deste mini encontro, ou uma oficina singular, como tu chamas, um nome muito original. Manuela, obrigada. Diz-me uma coisa, participas desde 2009 em encontros nacionais da comunidade Urban Sketchers em Portugal. Para ti, o que representam estes encontros? Olha, eu não tenho a certeza se é 2009, fui eu que te dei esta data. Foste, sim. Então vamos considerar que é verdade. Mas eu penso que será 2010. Bom, não faz muita diferença, não é? Já há alguns anos. Não faz, já passou algum tempo. A importância dos encontros é fulcral, não é? Porque desenhar em conjunto é com uma pessoa, com 2 pessoas, com 10 pessoas, com 20 pessoas, com 60 e tal, como aconteceu uma vez no Museu da Arte Antiga, é absolutamente memorável e eu acho que tenho ótimas, são ótimas, mas tenho muitas memórias desses encontros, porque o desenho também nos ajuda a guardar esses momentos, não é? Mais vívidos, e sempre que abrimos um caderno temos essa memória ainda mais fresca. Portanto, acho que o desenhar em conjunto é mesmo o que mais gosto nos Urban Sketchers. Não sei se respondi à tua pergunta. Respondeste, sim. Tu própria dizias que folhear os cadernos te transporta para o momento vivido, não é? E falas disso certamente com muita clareza. Agora, eu gostava de que tu fizesses esse transporte e que nos falasses deste teu desenho. Nós vamos ver os teus cadernos ou parte daquilo que tu nos permitiste partilhar aqui com todas as pessoas. Este é uma página dupla onde tu crias aqui uma série de sobreposições de elementos que foram desenhados neste mesmo local. Manuela, queres falar deste desenho? Sim, foi um encontro fantástico, organizado pelos Urban Sketchers de Barreiro, o Pedro Gertrudes e o Henrique Vogado, e com um grupo não muito grande de pessoas, mas fantástico. Estivemos na praia, agora está-me a falar, da Alborrica, está ali escrito. Que bom, ainda bem, não é, que registramos essas informações nos desenhos. E na praia da Alborrica, além de termos visitado o Moinho de Maré, também estivemos ali naquela zona, junto ao, portanto, próxima do Tejo, com moinhos
estivemos a aprender sobre a história dos moinhos de vento e os moinhos de maré nesse dia. Portanto, foi um encontro ligado ao património, salvo as jornadas europeias, exato, as jornadas europeias de património, em 2019. E estava um dia magnífico e nós estivemos ali. Eu lembro-me que a Wanda Dias me tirou uma fotografia sentadinha ao sol com a minha camisola em cima da cabeça porque estava muito calor, e estive a desenhar essa perspectiva da praia com o moinho lá ao fundo e ainda a ver-se um pouco o meu Seixal também lá no horizonte. E a praia estava, tal como no Seixal acontece, estava coberta de vários tipos de conchas, ostras, pequenos búzios, e eu também gosto, pronto, cresci ao pé do mar, e são sempre elementos que me fascinam, e apanhei alguns e depois acabei por desenhar naquele espaço, usando caneta, o restante está a aguarela só, para mostrar essa... Para destacares daquilo que era... Destacar ali daquela praia, aqueles elementos que encontramos, porque são mesmo muitos, estão mesmo assim às grandes camadas. Não é como na praia que encontramos uma conchinha aqui, outra ali. Ali é mesmo... Olha, Manuela, temos aqui a assistir a Isa, o MG Monteiro, que é Maria João, Maria João Monteiro. É a minha colega na escola. O Luís Ansan, a Marta Castro, a Cláudia Mestre, Manuelinha, como ela diz, o Luís Caetano, a Paula Jorge. Olá a todos. Muito obrigada a todos por estarem a ouvir-me e a ver-me, e a ouvir a Alexandra, que também tem sempre uma perspectiva ótima para nos entrevistar. A minha perspectiva são os vossos desenhos, Manuela. Sim. Na verdade são eles que contam as histórias. Há uma constatação em relação aos teus trabalhos, Manuela, onde eu me apercebi ao longo do tempo que venho a acompanhar o que tu fazes à distância, mas neste caso não há nem longe nem distância, não é? Porque nós partilhamos das mesmas plataformas, em que tu desenhas muitas vezes em casa a tua varanda, as tuas plantas. É uma opção porque gostas destes elementos, é por falta de tempo, é por queres explicar melhor esta tua escolha? Sim, na realidade este desenho é um desenho feito durante este segundo confinamento, mas eu sempre gostei muito de desenhar as coisas próximas de mim e sempre me senti muito bem em casa, portanto sempre gostei da minha casa e portanto sempre gostei de desenhar. Neste caso... E de desenhar, pronto, as minhas varandas estão sempre cheias de plantas, coleciono e gosto muito de cuidar, e portanto é sempre um tema que eu repito, pronto, se calhar não torna-se demasiado óbvio, não é? Este desenho tem a particularidade de ter sido feito no segundo confinamento, em que eu e duas amigas, mas em particular uma, combinámos desenhar fazendo uma videochamada. Portanto, estávamos cada uma na sua casa e combinávamos o que é que cada uma ia desenhar. Olha, eu vou fazer isto, eu vou desenhar aquilo. E portanto, íamos conversando sobre os nossos assuntos, até sobre a escola, o trabalho, por sermos todas professoras, e eu tomei sempre um registrozinho, fiz sempre no cantinho do desenho o meu telemóvel com nós as três, ou nós as duas, a Paula Jorge e a Inês Sousa, que eram assim as minhas companheiras para desenhar assim, através de videochamada. Foi uma forma de nos aproximarmos, de não sentirmos tanto
a ausência física, não é? Porque na escola, tu também sabes, por seres professora, não é? Uh, há ligações muito fortes entre as pessoas há muitos anos e não é a mesma coisa trabalhar à distância, já para já não falar em relação aos alunos, não é? Mas mesmo entre colegas e amigos que nos tornamos ao longo de muito tempo. Então foi uma forma de combater essa ausência e pronto, e de desenharmos, era como se fosse um mini encontro, sim, só que, não deixa de ser. Que cada uma estava no seu meio. É um encontro contemporâneo, não é? Porque isto é mesmo a prova do tempo nos nossos desenhos, não é? Porque estes desenhos da pandemia são de facto tenho muitos destes, porque praticamente combinávamos todos os dias, tínhamos um momento para isto. Depois os dias começaram a ficar maiores com a primavera e foi ótimo porque dava para fazer ao fim do dia sempre um desenho em conjunto. Aqui já acredito que já tivesse sido antes da pandemia, não é? Sim, foi mesmo antes, olha ali, 22 de fevereiro. 22 de fevereiro, exatamente. Ao contrário daquilo que é comum nos teus, ao contrário não, claro que é o teu traço, mas há uma característica nos teus desenhos que eu não, pronto, que é uma associação que eu faço normalmente quando vejo os teus trabalhos, é que por norma tu não utilizas os pretos para delinear as formas, não é? Portanto, utilizas sempre ali um sépia, não sei, um castanho, um sépia, que te caracteriza, não é? Há ali uma paleta que havemos de falar depois mais tarde, que é particular nos teus trabalhos. Este não, acaba por ser aqui um desenho, mas é um desenho muito poético, porque é aqui um desenho que diz que, ao fim e ao cabo, como é que é? No comboio há uns lugares melhores do que os outros. Diz-me lá tu o que é que distinguiu este lugar dos outros lugares, Manuela? Sim. Olha, em relação à cor da linha, realmente eu comecei sempre pelo preto, não é? Mas depois houve uma oferta da Faber-Castell que foi patrocinadora de umas formações para professores que eu fiz com o António Procópio. Eles ofereceram-nos uma quantidade de pit pen e quando eu gastei as pretas comecei a usar as sanguíneas e as sépias e realmente fiquei muito, encontrei a minha cor, pronto, confesso. Claro, a linha para mim é uma das coisas que eu procuro muito no desenho. Sou muito ligada à linha mais do que à mancha, e adoro cabelos e penteados e tudo o que puxo por mim para fazer ali muitas linhas, a procura da entrelaçados e realmente neste dia foi um acaso, porque eu estava já sentada quando esta senhora se sentou à minha frente e eu acho que até ia a algum encontro a Lisboa. E pronto, peguei logo no caderno, não estava se calhar muito para aí virada, peguei logo no caderno e comecei a tentar decifrar aquelas ligações, todas aquelas linhas. Uma coisa também um bocado meditativa, vá. Às vezes dou por mim, se não tiver o diário gráfico e estiver à espera de qualquer coisa ou de alguém, eu dou por mim a vaguear com os olhos pelas linhas dos objetos que estão à minha volta, da paisagem, dos prédios, das árvores, e eu acho que já é uma coisa, pronto, que acabou por se tornar familiar para mim com a prática do desenho, não é? E então eu tenho ali uma grande vontade de encontrar um determinado tipo de linha. E depois estava a olhar também para o comboio que atravessa a ponte, não é? A ponte sobre o Tejo, e acabei por fazer os dois barcos que estão ali representados, que estavam a circular, e parece até que a pessoa está a olhar de frente para eles, não é? Que não é possível, mas parece que está a vê-los no ecrã lá, ali à frente.
E eu escrevi há lugares fantásticos no comboio porque realmente calhou-me esta pessoa que não sabe, não é? Também é uma coisa gira, não é? Quando nós desenhamos modelos que não sabem que estão a ser desenhados, nós não sabemos quem são e nem sequer lhe vi o rosto, certamente. E, portanto, é também giro esse mistério. O Eduardo contou uma vez que houve alguém que se chateou profundamente por sentir que lhe tinham, o facto de ele estar a fazer o retrato, quase que a pessoa lhe exigiu o desenho de volta, portanto às vezes há muitos relatos de situações dessas também. O António Jorge Gonçalves fez aquele projeto nos metros, desenhou nos metros, e ele diz que no Cairo houve ali umas situações, mas que ele se foi safando sempre uma, até que depois todos aplaudiram quando viram o desenho. Pois. Acho que ele estava a desenhar uma mulher e aquilo não era pronto, eles circulam em carruagens, as mulheres têm que ir ou com o pai, ou com o marido, ou com o irmão, e ele, se calhar sem se dar conta disso, desenhou uma mulher, e depois eles estavam todos muito... Ele começou a ver que estava a ficar mal, mas depois no fim eles bateram todos palmas quando viram o desenho, porque ela estava realmente parecida, pronto. Se não ficasse, imagina a tareia. Exato. Manuela, tu desenhaste com a Rita em Budapeste. Não é um desenho de uma viagem que tu fizeste, pelos vistos representativa de um momento interessante e que te marcou, não é? E que aqui ficou. Queres falar-nos deste desenho e daquilo que ele eventualmente representa para ti? Claro que sim. Então, eu desenhei com a Rita, que é uma menina que agora deve ter uns 13 anos ou 14, acho que está no 8º ano, e foi estes momentos foram no âmbito de um projeto Erasmus, em que participei com vários colegas da minha escola, e tivemos este intercâmbio na Hungria. Ficámos numa cidade no sudoeste, mas tivemos um dia em Budapeste e era muito difícil eu desenhar, porque estávamos sempre em atividade, em momentos culturais ou atividades com os alunos, oficinas com os alunos, mas tentei sempre arranjar um bocadinho. E neste dia estávamos ali com os alunos numa zona exterior junto ao Danúbio, num centro cultural, mas a fazer umas atividades, uma partilha de jogos tradicionais de cada país, ali junto ao rio, e eu escapuli-me com a Rita e tivemos as duas a desenhar. As alunas e as professoras tiveram uma surpresa no avião. Os alunos, não eram só alunos, os alunos e as professoras, porque eu encomendei uns cadernos à Maria Elisa Mesquita e em pleno avião, quando vi que estavam, vocês já estão a ficar chateados, não sabem o que é que vão de fazer, então e se desenhássemos? E então os miúdos até alinharam, quer dizer, não alinharam tanto quanto eu queria, pronto, mas alinharam. Sim, é uma memória ótima este dia, este momento aqui com a Rita. Tu dessa viagem tens muitos desenhos, pelos vistos não é? Ficaste com... Sim, tenho alguns, nomeadamente até pronto, as viagens de avião, é óbvio, não é? No aeroporto e no avião, e também lembro-me que passámos a noite que dormimos em Budapeste, porque íamos apanhar o avião no dia seguinte. Dormimos no ginásio com uma data de outros miúdos dos outros países, e dormimos num ginásio assim todos no meio do chão, e os portugueses estavam a fazer jogos de cartas, e eu consegui também desenhar o grupo dos meus alunos e das minhas colegas a jogar. Foi muito divertido. Vou passar aqui ao próximo. Aqui
Tu costumas dizer que o diário gráfico não se queixa nem dos erros, e que nos abre sempre sempre uma espécie de janela para uma nova coisa, não é? Se o outro desenho anterior nos dava uma panorâmica de Buda e de Peste, não é? Ali com o Danúbio no meio, este é um desenho que tanto se aproxima como se afasta do objeto representado. O que é que tu fazes isto muitas vezes, que é uma espécie de recolha, não é? É um pouco como as conchas no início, no primeiro desenho, fazes uma recolha, neste caso, das expressões, é o que me parece. Sim, os olhos. Queres falar nesta... Claro que sim. E fico contente se o Luís Ançã ainda está aí. Deve estar. Ele sabe, porque eu disse-lhe pessoalmente que este foi um dos encontros mais fantásticos em que eu participei, que foi um encontro em que visitámos o Teatro Garcia de Rezende em Évora e o núcleo dedicado aos bonecos de Santo Aleixo, até com uma pequena demonstração de como é que funcionam, como é que se manipulam. E pronto, confesso que quando eu tenho muita coisa para desenhar, quando é muita informação, eu fico um bocadinho perdida, não é? Há colegas nossos sketchers que conseguem pôr tudo dentro do caderno e fazer ali um desenho maravilhoso no espaço. E eu confesso que tenho pronto, não sei se é não conseguir, é simplesmente nem tento. Acho que gosto mais de olhar aos pormenores e ver o que é que há de interessante. E como sempre também me interessei muito pelo património, e achei giríssimo que estes bonecos tivessem vários olhos, várias formas de olhos e de sobrancelhas, e as suas expressões eram muito engraçadas e algumas lembravam-me os olhos dos bonecos da Rua César, sei lá, foi muito engraçado. Então fiz a representação de uma das bonecas e depois desenhei os vários olhos diferentes que havia e ainda outros elementos, animais e outras coisas que estavam lá, que foi muito, muito interessante. Foi um encontro maravilhoso mesmo e claro, sempre acompanhado, no Alentejo, sempre acompanhado de uma refeição fantástica à mesa com uma data de sketchers. O Luís Frasco chegou atrasado e ainda nos desenhou a todos à mesa. Portanto, como vês, abrindo uma página, vem-nos logo à memória uma data de coisas. Claro, que era o que tu dizias no início, não é? Os cadernos fazem-nos... Sim, transportam-nos e ainda fomos, depois no regresso, tinha ido com a Isabel Vaz e ainda fomos ao Cromlech dos Almendres ao fim do dia no regresso a casa. Foi muito giro. As tuas sobreposições. É interessante aqui o contraste não só do primeiro como o último plano, mas há uma indefinição, não é? Uma leveza na profundidade, é quase como se lhe desse uma densidade, mostrasse a densidade atmosférica, portanto empurras lá para trás mesmo ali a costa. Diz-me, tu tens muito gosto pelas plantas. Tens particular gosto pelo desenho científico? Tens alguma experiência a esse nível, Manuela? Não tenho. Eu gostava muito de aprender ilustração científica. Interessa-me, mas nunca aprendi. Mas vou a estas sessões da Casa da Cerca com a Sara Simões, que é ilustradora científica, e ela apela sempre a que nós desenhemos as transformações das plantas ao longo do ano, porque isto acontece uma vez por mês e, portanto, eu procurava ir todos os meses porque havia sempre, não é, alterações, mudanças, e ela apelava a que nós observássemos isso. O que me interessa também muito, a passagem das estações, a flor, o fruto. Muito interessante sempre também, tudo o que aprendemos com a Sara.
E Olha, depois, Casa da Cerca tem aquela. Diz, desculpa. desculpa, tens aqui o César Caldeira que diz: Olá, estou aqui. E a Isabel Vaz que diz que foi mesmo um dia memorável. Portanto, Ah, estão a lá em acompanhar. Estás a Évora, ver? lá em Sim, Évora. sim, Pois sim, foi, sim, sim. Isabel, pois Desculpem foi. só agora que eu ainda sou muito Não faz trapalhona mal, não nesta faz gestão. mal. Desculpa interromper-te. Fantástico. Se calhar estes comentários ficam lá depois, não é? É, Podemos ficam, depois ficam. rever, eu depois Sim, depois respondo. responde-se. Sim. Na Casa da Cerca, estava eu a dizer, eu não consigo resistir a fazer sempre um pedacinho de Lisboa, porque ali temos uma perspectiva, não sei se tu conheces, temos uma perspectiva fantástica, se calhar é a vista mais bonita sobre Lisboa, sem querer magoar os Urban Sketchers do Barreiro, que também têm uma bonita, e os do Seixal também igualmente, mas esta é a mais próxima, vai, então consegue-se ver Lisboa. Eu tento sempre fazer no meio das plantas e do que a Sara nos pede, eu arranjo sempre um buraquinho para pôr Lisboa. E, e por acaso, a composição, não me recordo como é que isto nasceu, mas eu comecei pelas plantas, certamente. Agora, realmente acho que depois de tu dizeres isso, que ter colocado a cidade ali na zona baixa do lado direito, realmente parece que ela está lá bem longe, não é? Está lá tenue Difusa, não é? Uma coisa e lá distante. Diz exato, tu. causou uma distância, mas foi em termos de composição, se calhar isso seria óbvio, mas eu acho que nem pensei bem. Foi o buraquinho que encontrei ali e realmente acabou por resultar. Tu usas aqui, estás a usar neste primeiro plano tinta indelével ou usas tinta que é solúvel em água? Nas tuas canetas? Tens a preocupação de diferenciar o tipo de. Eu uso sempre caneta que não Não borra com a água. é Sim. indelével. Estas sim, de level. Esta cor aqui em primeiro plano, não, acho que é a aguarela depois. Dei um bocadinho de aguarela, são os troncos. Não me lembro se de tílias, não me recordo, não sei se escrevi. Pronto, não me recordo. O bugalho do Olha, está ali escrito. carvalho, Está ali escrito tília. amendoeira. Não, mas no meio. Ai, eu agora estava a Aqui é dar poeta. tília, Aí sim. diz tília, Tília, exato. Era assim. amendoeira e, O galho do e o carvalho. bugalho do carvalho. Ah, vou passar aqui ao próximo desenho. Sim, Desculpa-me. Eu já fiz. não faz É mal. isto, é isto. É este, É é este. este, é. Foi um encontro, Manuela? Foi mais um encontro? Foi um encontro. Estes são os também organizados pela Rosária Félix em Campo de Ourique, que foi o bairro onde eu nasci, onde cresci até aos 15 anos. E, e então, de vez, não vou com a frequência que desejava, mas lembro-me de ter ido a este e a outros, mas este era muito interessante porque fazíamos um percurso pelo bairro à procura das chaminés das antigas panificadoras. E, e pronto, e eu tentei, pensei assim, vamos ver muitas, vou tentar desenhá-las todas na mesma página. E fui compondo assim as várias chaminés, que eram quase todas muito parecidas, mas em lugares diferentes e com contextos diferentes. E pronto, faço sempre uns apontamentozinhos, como tu já viste, não é? Escrevo sempre qualquer coisa, também ajuda na memória, não é? E pronto, escolhi este porque, aliás, se repararem, eu escolhi alguns desenhos de encontros de que tenho boa memória ou que sejam aqueles estes que são mensais ou que são repetidos, em que eu participo mais, pronto, que gosto de participar. Pois, ia-te fazer exatamente essa pergunta, que é tu vais percorrendo o país, vais saltitando aqui e acolá, nestes encontros, fazes questão agora não, que estamos sempre com algumas contingências, mas se estivéssemos com a liberdade habitual, tu costumas frequentar encontros com que regularidade? E se escolhes, sei lá, se tens alguma
alguma alguma preferência por esta ou aquela zona, ou se vais atrás daqueles eventos, sei lá, que possam parecer mais interessantes pelo tema, pelos formadores, eventualmente, etc. Porque isso também. Então, aí no continente há uma dinâmica que se faz ao longo de todo o país. O que é que. Sim, eu não quer dizer, os Urban Sketchers são tão dinâmicos que se nós quiséssemos todos os fins de semana íamos a algum sítio desenhar, não é? É fantástico. Agora não, mas pronto, mas já vai acontecer. Em junho já me inscrevi para um encontro de fim de semana na zona da Lausanne, a ver se consigo ir. Mas realmente tentei ir àqueles que pelo tema me interessavam mais, ou porque também estava disponível, não é? Ou estes que são de maior proximidade, Campo de Ourique, a Casa da Cerca, portanto, mais ou menos assim. Pronto, ou então aqueles que para os quais éramos mesmo convocados quase obrigatoriamente, não é? Porque isso também acontecia, não é? Há aqueles encontros em que quase que era uma convocatória. Sim. Por exemplo, quando é as Jornadas Europeias de Património é extremamente difícil escolher, não é? Porque, olha, no ano do Barreiro foi fantástico, este de Évora também foi as Jornadas Europeias de Património, e há em todo o país, portanto é extremamente difícil escolher às vezes, mas tem mais a ver um pouco com a disponibilidade. Estás a falar no arriscar o património, não é? No arriscar o património. Sim. Exato. Pois, então, são os dias das Jornadas Europeias. E cada vez mais se vêem os grupos novos a surgirem e a aderirem a este evento. De facto, deve ser extremamente difícil aí desse lado fazer essa gestão. Sim. As cegonhas. Este eu não sei em que ano foi este, não sei se está aí alguém que possa ajudar. Isto foi um encontro em São Bartolomeu de Messines e Silves, já há uns bons anos, talvez, sei lá, uns 6 anos, 5, 6 anos, por acaso não está aí a data. E também foi um encontro de fim de semana, que havia apresentações do Pedro Cabral e de outros sketchers, faziam pequenas apresentações dos seus diários a determinada hora num centro cultural, penso eu, e eu escolhi este desenho, fiz vários, foram 2 dias, e foi muito giro que até encontrei um antigo professor meu que vive agora no Algarve e que também é sketcher, o que foi muito engraçado. E escolhi este porque achei adorável a cegonha ali no topo daquele casebre, já assim um pouco destruído, e foi a própria forma triangular. Olhei para a cegonha e parece que vi logo ali. E aqueles ninhos são deslumbrantes também, não é? Sim, e depois isto é mesmo junto ao rio Arade, salvo erro, e havia também muita passarada, acho que foi assim mais para o fim do dia, muitos passarinhos, e por causa da hora dos insetos talvez, e então muito movimento à volta, muito ruído, e pronto, um enquadramento interessante com o contraste do candeeiro moderno, de linhas retas, e depois ali a natureza e o telhado assim antigo e velho. Pá. Tu tu és formada em pintura. O que é que te fez, a partir de certa altura, deixar cair a pintura e recuperar esse teu gosto
pelos cadernos? O que é que aconteceu para além das formações, mas o que é que acontece na vida dos professores, de um modo geral, que quase que os empurra para essa não é regra, mas é capaz de terá relação com a tua atividade profissional, a falta de disponibilidade ou de foi um pouco isso, quer dizer, eu fiz a minha formação académica de uma forma um bocado peculiar, porque eu estudei até aos 21 anos, quando acabei o terceiro ano, a licenciatura tinha 5 anos, como sabem, e houve uma certa pressão familiar para eu começar a trabalhar, mas eu também já estava a necessitar de autonomia. E então vi os meus colegas a candidatar-se para dar aulas e candidatei-me também. E depois eu fui logo colocada no ano em que eu ia iniciar o quarto ano e ainda fiz umas disciplinas metade do quarto ano, fiz 3 cadeiras do quarto ano. Mas depois, no ano seguinte, fui para muito mais longe e nos anos seguintes ainda mais, porque fui fazer estágio para o Alentejo, tive 2 anos no Alentejo, então parei completamente os estudos, então, mas sempre com aquela perspectiva de que um dia vou acabar a licenciatura, porque eu tinha o bacharelato, e o bacharelato era habilitação, entretanto fiz o estágio, profissionalizei-me, e sempre com aquela ideia, não é, de voltar. E, entretanto, fui mãe, não é? O que também é uma coisa muito envolvente. O trabalho na escola também é um trabalho muito envolvente, são muitas pessoas, muita dinâmica, muitas coisas a acontecerem. Mas houve um ano que não me lembro porquê, disse eu vou pedir o reingresso e vou voltar a estudar. Já tinha 34 anos e organizei as coisas para fazer aquelas 8 cadeiras que me faltavam em 3 anos, 3 num ano, 3 no outro e 2 no último, porque já sabia que ia estar de gatas, não é? E consegui e gostei imenso, porque na realidade eu não tinha maturidade aos 18 anos para fazer aquele curso. E os anos 80 também foram um bocadinho, era uma grande desorganização. Para mim era uma grande desorganização a Faculdade de Belas Artes, porque eu vinha do ensino francês, do liceu francês, que era o topo da disciplina, das regras e dos horários, e um professor não faltava, e eu estava habituada ali As Belas Artes eram o oposto, não é? Exatamente, não é que eu não gostasse, para mim foi fantástico, mas o que é certo é que aprendi pouco, estava insegura, sentia-me insegura, também porque não tinha feito a área de artes no secundário, não havia lá no liceu francês, então pronto, concluía o bacharelato e depois, quando estava a sentir que interrompi realmente naquela fase em que eu já me estava a sentir mais confiante. E então foi muito interessante e foi muito bom regressar já com maturidade. Também os professores já me olhavam também de outra maneira, não é? Já acreditavam em mim. E tu também. Termos uma certa idade já dá algum crédito, não é? E eu também muito mais confiante. Então, e depois tentei relacionar sempre com o que eu estava a fazer na escola, pôr os meus alunos a fazer certas coisas, ajudaram-me, os alunos também me ajudaram às minhas apresentações orais, etc. Bom, mas eu já me estou a demorar muito com isto, que se calhar não é assim tão interessante. O que é certo é que fiz uma exposição depois com as pinturas do 5º ano, que fiz no 5º ano, fiz uma exposição no Miratejo, mas depois não me dediquei mais à pintura sobre tela, e foi na sequência disto que comecei a fazer algumas formações de professores com o Salavisa, com o Zé Louro, o Pedro Cabral, e aí é que comecei a dedicar-me realmente ao diário gráfico e a descobrir que, no fundo, o que eu gostava mesmo era de desenhar, e que a pintura, aquela escala da pintura não era propriamente para mim. Embora eu goste dos trabalhos de pintura que tenha feito, como é óbvio,
mas acho que o caderno é uma escala melhor para mim. Eu sou pequenina, não é? Tenho 1,56 m. Eu acho que é a escala ideal para mim. E este desenho, porque já me estou a alongar, não é? Alexandra, peço desculpa. Não, Este desenho foi num encontro em Benfica, foi então um dos primeiros que eu fui, salvo erro, este é de 2011, é onde conheci o Pedro Cabral, o PEF, de que nunca mais soubemos nada, não sei se alguém tem notícias do PEF, o Pedro Fernandes, da Ilustração Científica, a Maria Elisa Mesquita, o César, enfim, tivemos uma pequena visita guiada às vilas antigas que estavam, pronto, era uma associação que estava em luta pela defesa da Vila Ventura e da Vila Ana, salvo erro, e da Vila Ventura, esta que eu desenhei a janela e o topo lá do telhado, e foi muito interessante porque acho que conseguimos, não sei se foi só através dos nossos desenhos, foi toda a luta da comunidade local, conseguiu recuperar, agora já recentemente já estão recuperadas estas vilas. Mas foi um primeiro encontro e com pessoas que me acompanham, não é? Com quem costumo estar ainda. E no autocarro para o Cais do Sodré, sentei-me ao pé de uma pessoa que também tinha estado a desenhar e depois vim a saber que era a Isabel Fiadeiro, que é a nossa sketcher que está, algarvia, que está na Mauritânia. Então também foi muito giro, fomos a conversar até ao Cais do Sodré, já a prever o simpósio, porque foi no ano do simpósio de Lisboa e em que ela ia ser formadora também, foi muito giro. Aqui os teus retratos, não é? Eu costumo achar sempre que isto são, tu dás com este enquadramento aqui o carimbo, para já esta dupla expressão, não é? Da gravura ou desta impressão que é feita através do carimbo, que lhe dá aqui as honras quase de um retrato às tuas formas naturais. Eu acho estas páginas particularmente bonitas. A paleta é uma paleta sempre muito peculiar, são os desenhos da Manuela. Para mim, se eu tiver que sintetizar, é a paleta e a temática, porque passa sempre pelo natural, não é? Tu não tens... tu tens muitos retratos destes, não tens? Tens muitos, fazes muitos? Tenho cadernos cheios. O carimbo, os carimbos foram feitos a meu pedido com estas formas à Maria Elisa Mesquita, porque eu comecei a fazer uma espécie de uns diários que eram as notícias da varanda. E gosto muito de registar a transformação das plantas, o crescimento, o desenvolvimento, mesmo quando já estão até em degradação, não é? A secar, também já me tem acontecido desenhá-las e pronto, é uma coisa que realmente gosto. Eu nasci em plena cidade de Lisboa, em Campo de Ourique. Não sei onde é que eu fui buscar realmente esta... Se calhar se eu tivesse nascido no campo, na montanha. Se tivesses nascido no campo, se calhar não te interessavas tanto por... Não, acho que sim, acho que me interessava ainda mais e conhecia mais, sabia mais, porque eu sei muito pouco sobre... Eu desenho, mas sei muito pouco sobre a natureza. Eu dizia-te ontem que julgo que era a Lourdes Castro que tinha assim uma obsessão muito grande. Sim, eu vou procurar. Há uns bolos que ela colecionava e depois ia desenhando exaustivamente todas essas transformações. Vou procurar, que achei isso muito interessante e eu sou admiradora da sua obra, gosto muito. E aqui... uma vez mais essa paisagem, esta é uma página muito aberta, não é? Com uma série de notas que tu também adotas frequentemente. Acho interessante aqui este primeiro plano recortado, não é? Parece que há aqui um rasgo para a paisagem. Eu passei-te a bola, fala lá tu do teu desenho. Olha, foi também um encontro memorável. Ali em primeiro plano, de costas para mim, estava a Cláudia Mestre a desenhar.
foi o encontro de celebração dos 50 anos da Ponte 25 de Abril. E nós tivemos a oportunidade de estar por debaixo do tabuleiro. Aqui já não é bem debaixo, aqui é um bocadinho de lado, mas estávamos penduradas numa espécie de uma ribanceira para poder fazer este desenho, porque a perspectiva era realmente muito bela e inusitada e inesperada, porque nunca tínhamos estado ali naquele local. E foi também um encontro fantástico. E eu, Lisboa, lá está, cativa-me sempre, e também este recorte também é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é espreitar através de buracos. Um orifício, não é? O tabuleiro da ponte, não é aquela linha mais horizontal, não está, mas pronto, quase, era a parte de baixo do tabuleiro. E depois resolvi fazer só os contornos das plantas, e ali a Cláudia... Uma espécie de janela, não é? A Cláudia diz aqui, apareço eu, não é? Diz-me uma coisa. Nós tínhamos estado de manhã a dinamizar umas atividades para os filhos dos funcionários das infraestruturas de Portugal. Eu, a Cláudia e a Maria Elisa e o Nelson Paciência, que na altura era o presidente da associação, e foi a convite dele que tivemos lá também. E foi fantástico, e realmente depois registrei ali as coisas que se viam. Deve ser o Museu da Eletricidade, que agora é o MAT. Dizias que te perdias nos pormenores, quando havia muita coisa que ficavas perdida. Sim. Mas tu aqui não ficaste muito perdida, tu consegues de facto sintetizar e de facto isolas ali um ou outro elemento, mas com pequenos toques, não é, de diferentes cores ou tonalidades, quase, porque há aqui uma paleta muito próxima, não é? Tu acabas por dar conta do recado, porque está aqui ainda uma... É assim, como ontem te disse, é uma estratégia para desenhar Lisboa, que é quadradinhos azul claro, quadradinhos amarelos, quadradinhos rosa, que são as fachadas, não é, de cidade de Lisboa, depois aquele tom de barro dos telhados, e pronto, e depois destaquei ali algumas formas, e até agora estou a ver, está ali a Serra de Sintra, também uma pontinha da Serra de Sintra que se via, mas pronto, é uma estratégia para fazer Lisboa, faz sempre assim, e até digo isso às pessoas e elas fazem também, porque realmente resulta, é um truque rápido, porque senão eu não consigo ir ao pormenor, então isto é uma forma rápida de chegar lá. Queres que fale já deste? Quero. Nós estamos a ficar assim, ainda temos tempo, não é? Vou ser rápida. Mas para não ficarmos depois muito nervosas com o final. Ok. Este desenho foi o desafio das web oficinas do primeiro confinamento, lançado pelo Luís Ansan, que era desenhar o perto até além, até além. Mais além, assim, era do perto. Era uma expressão, assim, mais além, exatamente. Mais além, não é? E até mais além. Sim, e aqui esta mesa era onde nós almoçávamos, e eu sentava-me naquele sítio e olhava sempre lá para fora e pensava, um dia tenho que desenhar isto aqui. E realmente correspondeu um pouco ao que o Luís pedia. E pronto, a minha mão devia estar um pouco maior e tal, devia ter exagerado aqui o primeiro plano, mas pronto. E eu tinha escolhido este desenho para falar ali da minha escolha de cores, que é só já há algum tempo que eu só utilizo o amarelo, o azul ciano e o magenta para pintar no diário gráfico. Portanto, todas as tuas cores derivam das cores primárias. Exato. Fiz compro em tubo e depois ponho num blister de comprimidos, deixo secar e utilizo assim. E acho que agora já nem conseguiria usar uma caixa de 10 aguarelas, não conseguiria, já não saberia o que fazer, acho eu. Gosto muito de todos os tons de castanho que permite fazer, os vários verdes, os pretos, que nunca são pretos, ficam azulados, ficam avermelhados. Isso interessa-me muito, é uma pesquisa, no fundo é como se eu estivesse sempre à procura de como fazer aquela cor,
e gosto muito, é um desafio. Claro que agora já as faço com mais naturalidade, não é? Com mais facilidade. Claro. Desculpa. Um desenho saudoso, não é? De 2020. Aposto que, bem, em breve provavelmente voltaremos a ter estes encontros. Novamente, as tuas paisagens longínquas, não é? E difusas ao longe, aqui numa dupla página. Foi um encontro de desenho, Manuela? Foi um pequeno encontro com pessoas que estavam com vontade de se reunir para desenhar, porque isto foi naquela fase do Natal em que tivemos um bocadinho de liberdade, não é? E então, no dia 30 de dezembro, acho que era o último dia, no dia 31 já ninguém podia circular entre concelhos, e então eu e o César lançámos o desafio a algumas pessoas para vir desenhar à costa, ou então se calhar até foi alguém que disse que vinha e eu depois disse, olha, então vamos combinar, já não me recordo sinceramente, mas penso que fomos nós que falámos nisso. E então juntámos-nos ali umas quantas pessoas a desenhar à beira-mar, que é sempre muito relaxante, e foi muito bom, apesar de estarmos de máscara e distanciados, enfim, cumprindo as normas, mas pronto, acabámos por nos reunir, foi ótimo. Desde então, claro que só no convite, não é? Houve aquele desafio do convite agora em abril, mas pronto, em breve voltaremos. Eu gosto muito de desenhar ali a paisagem, realmente o Bugio e o rio, o oceano, um bocadinho do oceano e do rio, a Serra de Sintra. Aqui na costa essa paisagem todos os dias está diferente, ou porque a serra prende as nuvens lá atrás dela, ou porque está maravilhosamente iluminada, enfim, todos os dias é diferente. Manuela, está na altura de nós apresentarmos aqui o teu desafio, está bem? Está bem. Porque nós temos 8 minutos. Ui, então vamos a isso. Temos que... Ora bem, então este desenho ilustra um pouco a sugestão que eu lanço aos sketchers, e que eu penso que isto foi uma estratégia do confinamento, de tanto desenhar a casa, a varanda, a vista da janela, a certa altura, talvez por cansaço, comecei a aparvalhar, ou seja, olhando para um determinado ambiente, comecei a relacionar as coisas de uma forma um pouco surrealista. Não sei se percebem que se trata de um estendal de roupa, aqui dos meus vizinhos, que está preso ali no pau da vassoura e numa planta do outro lado, dando assim um aspecto um pouco impossível ao situação incongruente, não é? Portanto, exatamente. E então o que eu vos proponho é isso, olhando à vossa volta, no ambiente em que estejam, encontrar elementos que possam articular, formar uma composição, interligá-los graficamente, mas pronto, que sugira que possa dar um novo sentido. Exato, um novo sentido um pouco surreal, não é? E pretendes que utilizemos apenas uma caneta ou mais do que um material? É de livre? É livre. Eu acho que cada um tem já os seus materiais. Pois, mas às vezes também é bom a gente... podem experimentar usar a caneta sépia. Sim, e por que não é? Uma linha assim, contida, que a minha linha é um pouco contida, eu gostava de ser mais expressiva, mas na realidade é uma linha um pouco contida e que tenta encontrar Eu acho que ela, não sei se ela é contida, ela não é hesitante, isso não é. É uma linha segura até.
É claro que podia ser mais. Fiz coisas fantásticas, Alexandra. Tens uns olhos muito generosos. Não, 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 senhora, tu é que és modesta. Não, a minha linha tem tantas imperfeições, só eu é que sei, aliás, nós sketchers temos essa vantagem, né? Tu Nós é dizias que nós não há imperfeições a nos imperfeição, cadernos. nós é que sabemos onde é que está a imperfeição, mas eu procuro que ela acompanhe, na realidade, as formas que eu estou a observar. É uma pesquisa também, não é? É uma pesquisa que fazemos quando desenhamos. Manuela, eu agradeço-te esta nossa conversa. Espero que quem está a assistir ou quem venha a ver depois a filmagem que se sinta desafiado aqui pelo teu exemplo, pelo teu desafio, ao fim e ao cabo, que consigamos ver nos próximos tempos alguns desenhos que respondam aqui ao exercício que tu nos propões. Okay. Agradeço a todos. Um abraço, até um dia destes, Manuela, e eu já falo contigo entretanto. Adeus a todos. Agradeço também a todos os que estiveram a assistir e espero que tenham gostado, que eu não tenha dito assim coisas pouco interessantes. E agradeço à Alexandra todo o cuidado, novamente, todo o cuidado e apoio dado para que este momento pudesse acontecer e pronto, e fico a aguardar os próximos entrevistados, porque também acho muito interessante este teu trabalho. Muito obrigada. E obrigada a todos. Adeus, até à próxima. Um beijo para todos. Beijinho. E até breve. Vamos conseguir.